E bom dia com esse café da manhã aqui maravilhoso. Já coloquei minhas frutas, ovos mexidos. Hoje eu coloquei requeijão também, que fica cremoso. Coloquei aqui meio copo de leite e agora tô amando colocar esse chocolate aqui, ó, cremoso, quando é um dia que tá mais nublado, chuvoso o dia, porque ele imita esse chocolate tipo europeu. Eu não sei se vocês já provaram isso daqui. Vem um sachêzinho com vários e assim, vale muito a pena. Às vezes eu uso o saquinho inteiro, que é o ideal, ele fica bem cremosinho. E às vezes eu só uso mesmo a metade, porque aí rende e fica um pouquinho mais leve. Mas assim, isso daqui é maravilhoso. E outra dica desse chocolate quente aqui, que é perfeito também, se você não for tomar de manhã, tardezinha. Isso daqui com a série, jogar um marshmallow em cima e você ficar na coberta, no frio, é maravilhoso. Só façam, se encontrarem, comprem, porque vale muito a pena. Bem gostoso. Bom, parei aqui agora para poder compartilhar com vocês uma ideia que eu tive, porque já faz um tempinho que eu busco inspirações no Pinterest e gostei muito da estética do Boiserie na parede. E aí aqui na sala eu tô achando bem simples e eu já tô com vontade de mudar um pouco essa carinha. Eu vou tentar reproduzir aqui na parede de casa e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. A princípio eu tenho uma fita crepe, uma trena, régua e um sonho. Uma das paredes escolhidas é essa aqui que tá atrás de mim. Então eu vou começar fazendo a marcação com a fita crepe. Vou medir aqui a altura que eu quero, como que vai ser. Depois eu vou mostrar pra vocês o tanto de material, como que eu calculei e o que eu vou precisar. Tô saindo agora aqui, eu tô indo lá na loja de gesso e aí eu vou ver quais molduras me agradam mais, vou olhar a espessura, vou entender ela certinho pra mim poder escolher qual que eu vou levar. Bora lá comigo. Acabei de voltar aqui da loja de gesso e eu fui em duas unidades diferentes para poder escolher qual modelo que eu queria. E eu vou mostrar para vocês o que eu escolhi e outros materiais que eu comprei lá. E esse modelinho, eles vendem já a tirinha, ó, de 1 metro. E aí eu calculei quanto que eu precisava e peguei. Então, basicamente, eu selecionei com sobra, tá? Para caso quebrar ou não dar certo, dar alguma coisa errada. O total para as duas paredes, no modelo da moldura que eu quis, deu 25 metros. E eu peguei 25 metros. E aí lá também eu já peguei a cola gesso de 5 quilos e 2 unidades de gesso normal. Aqui tem que ser a cola para colar a moldura
E ali é só o gesso de acabamento. Aí outras coisinhas que eu tinha também eu já deixei aqui próximo, caso eu precise usar. Que é uma lixa, uma espátula, esponjinha, um pouco de tinta branca também, algumas coisas de acabamento. Pode ser que eu use mais que isso, eu ainda não peguei tudo que eu preciso. Mas basicamente é isso. Aqui eu ainda vou decidir a marcação. Comecei a fazer um esboço, mas ainda não terminei, ainda vou marcar com lápis, essas coisas. E depois eu vou mostrando pra vocês como que vai ser o processo. Agora eu tô fritando o bife e aí eu tô fazendo o da suíte que eu comprei mesmo. Pedi 1 quilo na leva de algumas comidas que eu tinha pedido com eles. E depois eu vou mostrar pra vocês se eu gostei. Meu almocinho agora, vou comer o bife que eu fiz de colchão mole, um pouco de cenoura, um brócolis, mandioca cozida, arroz e feijão. Só coisas boas que nutrem o corpo com a proteína de carne vermelha que eu estava precisando. Já tem um tempo que eu estou querendo comer uma sobremesa. E assim, eu sou a maior fã de um docinho. Sabe quando você tá assim com aquela lombriga que você quer um doce, mas tem que ser específico? Assim, eu quero comer um doce, mas não é só suficiente eu comer uma barra de chocolate, por exemplo. Eu quero um doce que assim caia bem no meu paladar e que eu me sinta saciada assim desse doce e eu fale, nossa, era isso que eu estava desejando comer. Aquela sensação de, eu quero alguma coisa doce, mas eu não sei o que. No caso, o meu tem um foco. Tava pensando em fazer o da Matilda, que aparece, eu acho, com uma menininha se esparramando de comer bolo. E enfim, eu já testei uma vez e eu gostei, só que não saiu perfeito e do jeito que eu queria. Porque eu errei na ganache, eu tinha pouco chocolate no dia, então acabou que não deu tão certo assim. Aí agora, eu anotei a minha receita aqui no caderninho mesmo simples. E eu vou fazer aqui com vocês enquanto a gente conversa um pouco. Enquanto eu vou separando os ingredientes, eu deixei anotado já uma vez. E aí eu peguei a receita de um moço na internet, mas a receita que ele tinha feito era bem grande e aí rende bastante. Então, como é só eu e meu marido, eu não queria a receita tão grande assim. E aí o que eu fiz? Eu deixei anotado aqui a metade da receita pra quando eu for fazer não ser em excesso. E assim, pra mim não adianta eu tentar enganar meu paladar. Quando eu realmente tô com vontade de comer um doce insubstituível, eu preciso fazer ele e comer. E assim, a gente precisa também tocar num ponto muito importante, que a alimentação saudável não é você apenas se restringir de tudo que você não pode comer, ou você deixar de comer uma sobremesa e nunca mais comer ela, por exemplo. O problema não é o bolo, o problema é o excesso, é a constância, é o tanto que você come e se você come sempre. A gente não pode pegar um doce, por exemplo, ou uma sobremesa isolada e falar, isso daqui que arruinou a minha dieta. Não, isso daí vai ser, uma composição de tudo que você vai comer ao longo do dia, quando você vai ver da semana e quando você vai ver ao mês, e aí vira um ciclo. Então a gente tem que saber equilibrar essa regra na balança. E aí, eu já tive um tempo que eu fiquei muito restrita à comida. E aí eu comia certinho, mas eu comia pouca proteína, eu comia pouco carboidrato, eu sempre me sentia sem energia. Vou mostrar aqui pra vocês, eu tentando ter uma rotina saudável, uma alimentação saudável, eu comendo frutas, eu incentivando. Mas assim, eu também não vou ser hipócrita e falar aqui que eu vou ser 100% saudável na maior parte do tempo. A gente tem que saber os nossos limites e a gente tem que saber manter o equilíbrio, porque eu acho que o excesso só de uma coisa não funciona. Você não pode parar e se privar 100% de uma coisa que você já faz. Você tem que ir aos poucos e eu acho que restrição não é o caminho. Agora vamos focar na parte boa, porque eu quero muito comer esse docinho. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. E eu já tô imaginando aquele cheiro maravilhoso de bolo. Tá um tempinho de frio, então era tudo que eu precisava pro dia de hoje. Olha, os ingredientes basicamente vão ser esses, tá? Se tiver mais algum, depois eu vou colocar aqui. Tem água também, mas já tá fervendo. Então, cacau, farinha, leite, vinagre, açúcar, chocolate, ovo. Esse daqui é o fermento e aqui eu botei bicarbonato, porque os potinhos são iguais, aí eu só coloquei aqui dentro também. E aí, enfim,
Vamos lá. Aqui, primeiramente, eu vou começar talhando o leite. E aí, é 1 xícara de leite com 1 colher de sopa de vinagre de álcool. Então, eu já vou colocar ali no recipiente e esperar ficar talhado. E assim, esse bolo, a massa dele é relativamente fácil. A única coisa que eu não consegui fazer muito bem da última vez foi a parte do recheio em si. Porque se você errar ali na quantidade, aí ele ou fica faltando ou fica em excesso. Mas no geral é um bolo facinho. E eu vou começar a juntar aqui os outros ingredientes nesse recipiente, que já é da batedeira, mas hoje eu vou mexer só com fouet mesmo. Como é bom quando a gente tem vontade de comer alguma coisa e a gente sabe que vai sair exatamente do jeito que a gente queria, né? Eu gosto muito de comer doce e às vezes eu vou em alguns lugares que eu pago assim relativamente caro, né? Porque às vezes uma sobremesa na rua não é tão barato assim. Você escolhe um lugar mais gourmetzinho e você vai com aquela expectativa de você comer uma sobremesa bem saborosa e às vezes não sai conforme esperado. Você acaba se frustrando, não aprecia tanto assim um bolo, né? E aí acontecia sempre isso comigo e eu pensava assim, eu vou aprender a fazer porque às vezes eu vendo o como que é feito, eu posso aperfeiçoar, deixar do jeito que o meu paladar gosta. E aí, enfim, tem muitos lugares que a comida assim é surreal. Não são todos, óbvio, não vou generalizar. Mas tem lugar que realmente vale a pena você pegar assim a sua sobremesa e fazer com carinho do seu lar, que às vezes sai muito melhor. Às vezes você quer uma sobremesa muito específica e você, infelizmente, não acha porque não é convencional. Exemplo desse bolo mesmo, né? Que fala que se intitula bolo da Matilda. Às vezes você vai nas confeitarias e você pede um bolo de chocolate, mas não vai ser assim igual. Então, para esses tempos que eu gosto de fazer uma sobremesa, eu acho bem bacana eu ir lá e botar minha mão na massa para fazer a receita que eu estava querendo. Do jeitinho que eu esperava, sabe? Porque às vezes você tenta substituir e comprar alguma outra coisa falando, vai ser parecido. E às vezes o preparo não é igual, então por isso que é bom a gente também fazer em casa. Óbvio, tem dias que eu tenho preguiça, né? Mas hoje eu tô incentivada aqui. Misturei o óleo, o açúcar e os ovos. E agora eu vou misturar eles, tá? Aí mistura isso daqui bem. Aí, ó, mexeu bem. E agora a gente vai entrar com o leite que a gente colocou pra talhar com o vinagre. E também a água morna. E vai misturar isso daqui também. Vou só misturar os secos aqui dentro pra gente peneirar aqui e mexer. 1 xícara de cacau em pó. Esse meu aqui tá acabando, e aí eu vou complementar com outro ali, se não der. Esse cacau em pó aqui que eu tô usando é o 100%, mas também funciona se você usar o 50%, tá? Agora vão ser 2 de farinha de trigo. Vou abrir outro aqui, porque não deu pra completar. Ser meia de bicarbonato de sódio, que eu coloquei nesse potinho aqui, porque eu achei mais fácil. E assim, era só eu que não tinha reparado que essa tampinha equivale a 1 colher de sopa. Fiquei chocada quando eu vi. Só descobri isso com 20 e poucos anos. E eu já também tinha o costume, eu já ia pegar a colher em vez de usar a tampinha. E assim, muito prático. Como eu não tinha pensado nisso. Na própria embalagem ele fala que já é próprio pra isso. E às vezes a gente na correria e na pressa, a gente acaba nem lendo, né? Quem mais é assim? E eu às vezes me pego não lendo assim a descrição dos itens e às vezes perco um tempo fazendo de outra forma. Quando eu paro pra dar uma olhada, eu falo, tava escrito aqui que é pra fazer de tal forma e eu nem me liguei. Tava fazendo do jeito que, assim, todo mundo faz.
mais normal, né? A gente, às vezes, quando para pra processar, a gente aprende bastante coisa. Agora eu vou dar uma peneirada assim e mexer aqui com essa massa. Por essa questão, às vezes os grânulos do cacau, ele não se desfaz bem. E aí, quando você vai bater a massa no bolo, aí você vê que às vezes fica aqueles grominhos, tanto de farinha como de cacau, né? E aí é legal você passar aqui na peneira, que aí com a colher você consegue tirar eles e a massa ela fica mais homogênea. Então eu vou colocar aqui e vou mexendo aos poucos, conforme eu vou colocando. A massa, ela é bem líquida. Aqui parece que vai dar tudo errado, né? Mas é assim mesmo. Essa massa, ela tem um aspecto mais molhadinha e mais pesada, tanto quanto você mexe aqui, como quando ela estiver pronta. Se vocês fizerem aí, vocês vão notar. Foi a melhor massa de bolo de chocolate que eu já provei na vida. Isso daqui me lembra um bolo de infância, que no meu aniversário, uma vez quando eu era pequena, eu levei com a minha mãe pra uma boleira que tinha lá na cidade onde a gente morava, no interior. E aí ela falou, ah, qual bolo que você quer? E aí eu falei, eu quero um bolo de chocolate e eu quero bem molhadinho. E aquela coisa, né, brilho nos olhos da criança. Fui comprar os ingredientes, comprei umas 2 caixas de leite condensado pra fazer, entreguei pra ela. E aí ela mandou um bolo e assim, um bolo maravilhoso. E esse bolo aqui pra mim, ele tem um gostinho de infância. Ele me lembra infância e me remete a boas memórias. Na infância não era comum, sabe? A gente, igual hoje, tem tanto acesso a tantos bolos, tanta coisa que tá na prateleira do mercado. Quando a gente era criança, não. Na época que a gente esperava o ano inteiro uma data de aniversário de alguém, e era a melhor parte do ano, pra gente poder comer um bolo bem chocolatudo, bem saboroso. Eu vou untar só com óleo e um pouquinho de cacau. Aí vai ficar assim, ó, untei o fundo ali e eu vou levar pro forno. Bolo pronto, eu desenformei e reparem que essa massa ela fica com aspecto já bem molhado, dá pra ver de longe, e ela é uma massa bem pesada. Aí eu parei, fiz a ganache de chocolate, parti o bolo também em algumas fatias e fui cobrindo ali aonde dava. No final eu também coloquei um pouco de granulado, mas é opcional, o bolo original ele nem tem brigadeiro em cima, mas tava sobrando aqui e aí eu coloquei. Aí no final o bolo ficou assim, eu não esperei ele ir pra geladeira, já comi ele bem assim na hora e foi isso, amei, tava perfeito. E depois, claro que ficou aquela baguncinha, então eu vi que tava um pouquinho já com pó também na bancada. Decidi então arrancar tudo aqui e fazer uma limpeza geral. Então eu fui removendo todos os itens. Tava bem empoeirado, coloquei detergente na bancada e comecei a limpar com esponjinha e água mesmo. E na sequência também já coloquei os panos de prato para bater e ficar tudo limpinho.
mostrei pra vocês, mas eu tô fazendo esse tecido aqui na máquina hoje. Já passei na overlock e eu passei só 2 lados da barra dele. E aí ficou assim, ó. Aqui o acabamento com a overlock, mais uma renda. E aí as outras laterais, eu vou fazer o acabamento na máquina reta mesmo. Só vou dobrar aqui a bainha e puxar. E aí vai ficar esses aqui só pelas pontas da toalha. Não vai ficar por volta de toda a toalha. Mas quando eu terminar eu mostro. Coloquei nessa mesa só pra vocês terem noção de como que vai ficar mais ou menos. Deixei dobrado. Então, em um dos lados vai ficar, no comprimento, vai ficar essa barrinha de um lado e do outro também. E nas laterais vai ficar só acabamento simples mesmo. E não é aqui pra casa, lembrando, eu já falei no vídeo passado que era de presente. Então essa toalha de mesa, ela vai lá pro interior. Mas assim, já uma preview aqui de como que vai ficar, só pra vocês terem noção. Então ficou bem bonito, eu acho que vai super combinar, porque ela é bem estilinho fazenda, tá vendo? Tem os animaizinhos da fazenda e eu achei assim, super combina com farm. E ficou assim. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Foi relativamente fácil, porque como eu disse pra vocês, só coloquei a barra aqui nas extremidades. Mas eu também poderia ter feito aquela barrinha mais virada e passá-la por todo lado. Acabei não fazendo, porque aí eu senti que ia ter muita informação. Então eu só coloquei só pra deixar esse detalhe aqui também, não ficar tão simples assim. Eu deixei em 2 laterais e nas demais eu fiz o acabamento simples mesmo. E foi assim que ficou. Eu usei o overlock, mas se não tivesse overlock também, era só ter dobrado aqui e passado por cima, né? Feito 2 dobrinhas. E foi assim que ficou. Assim, é simples, básico, rápido, mas ela já dá uma diferença, né, no ambiente. Eu achei muito bonitinho. Hora da janta e eu não tava mais afim de comer a mesma mistura do almoço. E aí fica naquele limbo, né? Ou você pede, ou você vê se você apronta alguma coisa em casa. E aí, hoje, vencemos a vontade de pedir. Então, vamos inventar aqui e fazer um pão na air fry. Então, vai ficar tipo vai ficar tipo um lanche, né? Ó, eu vou fazer desse pão aqui que eu gosto. Ele é artesano e ele é integral. E aí, ele tem uma boa tabela de ingredientes aqui. Não tem tantos aditivos. E aqui, ó, só tem farinha de trigo integral e poucos ingredientes. Então, é esse daqui que eu avalio se o quão menos pior é, né? Então, esse daqui é um dos melhores. Eu vou, então, usar o pão, 2 fatias de pão integral. Vou colocar também com atum, e eu vou usar o sólido natural, sem óleo. Vou colocar cream cheese, uma mussarela e também milho em cima. Aí, agora, eu vou fazer mesmo a mistura deles, ó. Vou colocar o atum. E esse daqui que eu vou usar, como eu já disse, é o em água, não é o em óleo. Eu tava bem acostumada a colocar o em óleo, a comprar o em óleo sempre,
Mas depois da avaliação com a nutricionista do colesterol um pouquinho alto, é melhor eu comprar o em água mesmo, porque aí não tem tanto óleo assim e a gente reduz um pouquinho dessa gordura. E aí é isso que eu comprei, mas assim, não vejo tanta diferença. Eu comprava em óleo porque eu imaginava que era melhor pra a conserva dele em óleo do que em água. Mas era assim, só na minha cabeça mesmo. Vai ficar mais conservado do que o em água. Mas enfim, se não muda muita coisa também, eu acabei comprando esse. Estourei o negócio, mas pelo menos tá no final. Aí eu vou colocar o atum. E geralmente eu sempre pego o sólido, porque eu também já trabalhei em pizzaria e aí geralmente o sólido era sempre os mais caros. E também o sólido, ele não tem tanto outros componentes assim, ele não é tipo o final do atum, essas coisas. E aí, geralmente eu opto pelo sólido. Vou colocar também meia latinha de milho. Escorrer água aqui na pia. Aí vou mexendo aqui. E vou entrar com cream cheese. E assim, essa base aqui com cream cheese mais uma cebolinha e um arrozinho, você já tem uma base assim pra um poke. E aí você mata muito a sua vontade de comer sushi. Porque geralmente é um item caro, né? Ir pra rodízio. E geralmente eu não sou boa em rodízio, porque nunca compensa pra mim. Eu sempre como bem menos. Eu acho que eu sempre vou comer bastante. E aí quando eu vou ver, eu como, tipo assim, umas 20 peças, eu acho, no máximo. E eu já tô cheia. Então eu me frustro um pouco, assim, quando eu vou em rodízio. Porque eu não sou de comer tanto. Não dou prejuízo, né? Porque a gente gosta de... pra dar o nome, mas geralmente, mesmo que eu vá, fique um tempo, umas horas sem comer, não consigo comer muito. E aí, quando eu tenho em casa assim pra fazer, eu gosto. Mas hoje eu vou usar com pão mesmo, e eu também gosto bastante. Aí, qualquer coisa, eu jogo um talher em cima e pra mim passa bastante aquela vontade temporária por um tempo de não comer sushi. E agora é rechear no pão, ó. Eu abaixei ele um pouquinho pra ele fazer esse fundinho aqui nele, porque aí eu boto o recheio todo aqui dentro. Então, eu vou fazer hoje nessa vasilhinha mesmo. E aqui, ó. Nessa caminha aqui. Aí você tampa essa caminha que a gente fez. Coloca uma fatia. Ou pode colocar meia também. Eu vou deixar uma aqui, ó, dobradinha. Pra finalizar, eu coloco orégano em cima. E aí, prontinho, eu levo isso daqui pra derreter na air fry por uns 3 minutinhos, só até o queijo ficar gratinado. E o pão vai ficar durinho e aí fica maravilhoso. E prontinho a minha janta, ó. Fica assim, fica gratinado, maravilhoso. Vou acompanhar ali uma citrus. Sério, e só façam aí, ó. E depois me contem, porque isso daqui fica maravilhoso. Muito bom. Isso aqui parece uma pizza. Aquelas pizzas de atum. Fica perfeito. E igualzinho. Só façam e depois me falem.